diz assim, Salmo de número 84. Como é agradável o lugar da sua habitação, Senhor dos exércitos. Aí a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Não é de hoje que eu estou meditando nessa palavra. Na quarta-feira eu trouxe ela como introdução do culto. Já estava meditando nela há alguns dias. E quando foi lido aqui o Salmo 42, muitos comentaristas, eles entendem que há uma ligação direta. Há até quem diga que provavelmente deva ser o mesmo autor, não se pode afirmar, né? Mas pela ligação que há no estilo poético, porque esse salmo, ele é uma poesia. E nós vemos aqui a sinceridade e o teor no coração, do coração de um verdadeiro adorador do Senhor. De alguém que adora a Deus sem reservas, que adora ao Senhor e que tem o Senhor como o principal motivo da sua vida, de busca, de adoração, de louvor. E nós vemos esse salmo aqui como que ele revela o coração deste homem, ou dessa mulher, não sei quem foi que escreveu esse salmo. Ele é atribuído aos coraitas, mas enfim, é algo de extraordinário. E o mais importante é que nós podemos aplicar todo esse conceito e ensinamento e trazer para os nossos dias, ou melhor dizendo, aplicá-lo para as nossas vidas. E vai nos servir de parâmetro para que nós venhamos a entender e compreender como que se deve comportar como um verdadeiro adorador na presença do Senhor nosso Deus. Ele inicia dizendo: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Ele está falando aqui do lugar aonde
os israelitas se reuniam para poder cultuar e adorar ao nome do Senhor. E ele exalta a Deus por isso, dizendo que esse lugar é um lugar agradável. É um lugar aonde aqueles que vão ali se reunir para poder adorar ao nome do Senhor, eles se regozijam. E a gente sabe fazer a diferenciação do que era estar em um lugar agradável e do que era estar em um lugar desagradável. Aqui, o lugar de culto, o lugar de adoração ao nome do Senhor é considerado um lugar agradável. Eu sei que quando nós trazemos isso para os nossos dias, e existem muitas pessoas por aí que às vezes vão e frequentam templos, lugares de reunião e de adoração nos cultos, e às vezes vão com um sentimento de obrigação, às vezes vão contrariado, às vezes se sentem até mesmo forçados a irem. E aqui nós vemos uma grande contradição, porque aqui nós estamos falando de um verdadeiro adorador que olha para esse local de culto e ele vai exclamar: quão agradável é este lugar! Quão agradável! Deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro adorador, ele não está preocupado com as pessoas. Ele não está preocupado com o fulano A, ou com o fulano B, ou com a ciclana. Ele está preocupado em prestar o seu culto a Deus, e prestar o seu melhor a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a pessoa chega diante do Senhor, com o coração aberto e com esse tipo de compreensão, ele sente a presença de Deus. Deus responde a ele de várias formas, das formas mais inusitadas, das formas mais diferentes, porque a graça de Deus, ela é multiforme. Deus move em nossas vidas de formas diferentes. A forma como um irmão se apresenta o seu culto diante de Deus, talvez não é a mesma forma que eu me apresente, ou que o pastor apresenta, que a irmã lá atrás apresenta, mas todos nós apresentamos o nosso culto e o nosso coração tem que estar voltado para isso. Deixa eu dizer para vocês, hoje está frio, né? Está bem frio, está chuvoso, algumas pessoas não puderam estar aqui por motivo de saúde. Algumas pessoas poderiam estar aqui, mas não quiseram estar. Não sou eu que tenho que julgar, eu não vou salvar ninguém. Eu não morri na cruz do Calvário para redimir ninguém, eu sou apenas um guia, um orientador. A igreja é soberana. Jesus Cristo morreu, não foi por um pastor, não foi por um bispo. Jesus Cristo morreu pela igreja. Deu a sua vida pela igreja, e cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Uma vez eu ouvi uma irmã falando assim, porque não sei o que lá, porque pastor é relaxado, porque pastor é assim assado. Você, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem vai dar conta da sua vida é você. Não porque está escrito que o pastor vai dar conta. Você, não está escrito isso não. O pastor não vai dar conta da vida de ninguém, ele vai dar conta da vida dele. Eles pegam aquele texto que diz que o pastor vela pelas ovelhas, como se fosse dar conta delas. Preste bem atenção no que está escrito. Ele zela, ele tem cuidado, como se fosse dar conta. Mas deixa eu te dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um é responsável por aquilo que faz. Eu vou dar conta da minha vida. Você vai dar conta da sua vida diante de Deus. O que eu posso ter que prestar conta diante de Deus, com relação à igreja, é se eu for negligente e não ensinar a verdade da palavra de Deus. Se eu distorcer a palavra, se eu ensinar mentira, eu vou prestar conta por isso. Mas pela vida de cada um, não.
Eu não vivo com vocês 24 horas, eu não sei o que vocês fazem dentro de quatro paredes, eu não sei o que vocês fazem na escola, no trabalho, no círculo de amizade. Cada um vai dar conta da sua vida. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você anda maquinando, eu não sei como é que está o seu coração. Tem pessoas que estão dando um sorriso na frente, está te abraçando e por trás está te apunhalando. Eu não sei. Deus é que vai dar, cada um vai dar conta diante de Deus da sua vida. Simples assim. E quando nós vamos para a igreja, quando nós vamos para o ajuntamento dos santos, nós temos que ir com o coração perfeito, com o coração aberto. Ei, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ele vai dizer, ela vai questionar ele. Os judeus dizem que a adoração é em Jerusalém, os samaritanos dizem que a adoração é aqui nesse monte, e aonde que é a adoração? Jesus vai dizer, a hora vem e está chegando, que nem no monte, nem em Jerusalém haverá adoração, porque a adoração será em espírito e em verdade. Se é em espírito e em verdade, presbítero Edson e pastor Evandro, então quer dizer que não existe adoração de mentira. É impossível. É impossível. A adoração ela tem que ser verdadeira. Nós não temos condições de saber. Só Deus é que sabe se aquilo que é feito, o culto que é prestado, se é um culto verdadeiro ou não. Só Deus é que sabe. Porque eu estou aqui, travestido, né? Como a maioria dos pastores se vestem, paletó e gravata e terno, e isso pode trazer uma boa impressão para as pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, roupa não quer dizer nada. Os maiores bandidos dessa nação estão de terno e gravata. Os maiores bandidos desse país, os maiores assassinos, os maiores culpados por toda a desgraça que recai sobre o povo são as nossas lideranças políticas. E todos eles usam paletó e gravata. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque você colocou uma calça jeans ou um tênis que você vai deixar de ser crente ou ir para o inferno, alguma coisa desse tipo, não. Deus está preocupado com a nossa verdadeira adoração. Qual foi o dia aqui que vocês me viram pregar usos e costume? Algum dia que eu virei para alguém aqui para poder falar, irmã, não pode usar calça comprida, ou não pode colocar brinco, ou não pode colocar batom, qual foi o dia? E deixa eu dizer para vocês, eu sou o pastor, eu que doutrino a igreja, ninguém pode falar essas coisas com a igreja, eu é que tenho que falar. E eu não falo, e ninguém mais tem direito de falar, ok? Pode acontecer de vir um pregador de fora, que tenha outros costumes, pode às vezes falar alguma coisa nesse sentido, mas isso não é doutrina bíblica, é doutrina de igrejas, de denominações, que as pessoas se confundem e acabam trazendo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se você acha que não deve usar uma bermuda, não use. Sirva a Deus com a sua consciência livre. Se alguma irmã acha que não deve usar uma maquiagem, que não deve colocar um brinco, não coloque, sirva a Deus com a sua consciência. O problema é que a pessoa não usa e quer botar o mesmo jugo nas costas dos outros. Ei, cada um toma conta da sua vida. Ok? A não ser que você é Cristo e vai dar conta da vida das pessoas. Se você for, aí ok, avisa a gente. Porque aí Jesus já voltou e nós não estamos sabendo, está aqui no nosso meio, em carne e osso. Pare com isso, irmãos. Não tem essas coisas, não é bíblico. Não tem base bíblica. E muito pelo contrário. Se alguém vive de legalismo, preste atenção aqui no que eu estou falando. Se alguém vive de legalismo e quiser entrar para dentro da palavra de Deus, eu consigo achar aqui passagens bíblicas que vai fazer você perder a sua fé. Não em Deus, a sua fé nas besteiras que você acredita.
Deus nos chamou para ser verdadeiros adoradores. A questão cultural, ela só serve para poder atrapalhar. Por quê? Porque aí entra o jugo dos homens. E qual é o jugo de Cristo, pastor Evandro? Suave? O que mais? É isso, presbítero Edson? Ou está errado? Leve e suave. Então tem 2 homens de Deus atrás de mim que estão dizendo que o jugo é leve e que o jugo é suave. Aí tem muitas denominações por aí que colocam um jugo pesado nas costas das pessoas. Quer verem só? Questão de televisão. Quantas igrejas antigamente proibiram a televisão? Quem aqui conhece alguma que proibia? Ok? Conheci pessoas que foram excluídos da igreja por causa de televisão. Hoje, os pastores que excluíram no passado as pessoas por causa de televisão, hoje tem televisão em suas casas. Então, Deus mudou? Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Isso é doutrina de homens. E como o apóstolo Paulo disse, não me sujeito 1 minuto a essas doutrinas de homem. Nós temos que nos sujeitar a isso aqui, ó, a palavra de Deus. A televisão pode ser algo muito prejudicial, pode sim, como a internet também pode, como tantas outras coisas podem ser prejudicial. Nós temos que saber fazer uso das coisas. Questão de roupa, use, sirva a Deus da maneira como você queira. Ainda na minha adolescência eu perguntei a um pastor, por que os jovens não podem colocar uma bermuda e as irmãs podem usar a saia no joelho? E ele não soube me responder. Sabe por que ele não soube me responder? Porque não tem base bíblica para isso. É besteira, é jugo pesado nas costas das pessoas. Aí houve irmãs que precisaram de trabalhar, tinham que subir e descer escadas em lojas, e a loja exige o quê? Que ela vá de saia? Não, calça. Por quê? Porque ela vai subir escada, esse tipo de escada marinheiro, para pegar os itens da loja, tem que ser calça. Aí uma irmã vai para a igreja de calça, chega na igreja, um presbítero diz que as irmãs que usam calça comprida estão com pombagira. A irmã sai e não volta nunca mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A verdadeira adoração, ela parte do coração. É de um coração contrito. É quando a pessoa vai para a casa de Deus, ela vai com alegria no coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não estou falando de indecência. A imoralidade, a indecência é condenada nas Escrituras. E se alguém se comportar com vestimenta ou de alguma forma de comportamento indecente e lascivo, não vai entrar no reino de Deus. Temos base para isso. Do contrário, cada um serve a Deus do jeito que achar melhor. Vocês estão entendendo? O coração tem que estar limpo. Limpo. Quantas pessoas se reúnem, estão no ajuntamento do santo e o coração está amargurado, está triste, está tomando conta da vida dos outros, quando que, na verdade, Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um tomar conta da sua vida. Se preocupe com o tipo de adoração que você presta a Deus. Se preocupa com o sentimento que você tem ao vir para o ajuntamento dos santos para poder se reunir para adorar. Será que nós estamos vindo com alegria? Estamos vindo desejosos de nos reunirmos com a igreja para poder adorar ou não? Qual é o tipo de sentimento, de pensamento que tem passado pela nossa cabeça? Novamente eu digo, não sou eu que tenho que dizer, você tem que fazer essa autoanálise. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela, olha o Salmo 42 aí, ó. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Anelar é desejo, um desejo profundo
de estar no local aonde se reunia para poder adorar ao Senhor. Aonde entendia-se que os santos se reuniam e a presença de Deus se manifestava. E ele vai dizer: o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Deixa eu dizer para vocês aqui, é de corpo inteiro. Cada fibra do seu corpo adora ao Senhor. Eu acredito que muitas pessoas se vissem como que os cristãos da antiga aliança cultuavam e adoravam ao Senhor, se visse hoje, se escandalizariam. Sabe por quê? Porque eles dançavam, eles pulavam, eles corriam, eles buscavam todas as formas, não apenas o coração, mas também com o corpo, de expressar a alegria de poder adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Glórias a Deus, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Nós servimos um Deus vivo, enquanto o mundo cultua deuses que não são deuses, são falsas entidades, nós cultuamos um Deus que está vivo. Glórias a Deus, um Deus que ao longo de toda a história da humanidade sempre se relacionou com a humanidade, sempre se relacionou com os seus, desde a criação. A Bíblia vai dizer que quando Deus criou Adão e Eva, todos os dias, às 3 horas da tarde, e Deus é pontual, enquanto muitos aí não têm compromisso com o horário, Deus é pontual. Todo dia, 3 horas da tarde, ele descia ao jardim do Éden para conversar com Adão, e conversava com eles, como eu estou aqui falando com vocês, como um amigo conversa com outro amigo. Havia uma comunhão. Deus sempre se relacionou. Por mais que houve a queda, e houve então agora uma barreira que é o pecado, que distanciou os homens de Deus, mas ainda assim, Deus sempre procurou ter contato com os homens. Deixa eu te dizer uma coisa: Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quem foi que falou isso? Foi algum puxa-saco? Foi algum bajulador? Quem foi que falou isso? Que Abraão é amigo de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, foi o próprio Deus. Vai lá, restitui o que você precisa de restituir a Abraão, pede a ele perdão, e pede para ele interceder pela tua vida, porque ele é meu amigo. Amigo de Deus. Não só na antiga aliança, mas também na nova aliança. Jesus vira para os seus discípulos e vai dizer assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas eu vos chamo de amigos. Amigos de Deus, intimidade com o Senhor. Alegria, todo o nosso corpo louva ao Senhor. Nós temos essa alegria porque a presença de Deus não é restrita, não está restrita. O grande diferencial está na forma como nós buscamos ao Senhor. Há pessoas que se comedem, ficam comedidas, colocam limites a si mesmo. E aí isso atrapalha a sua busca com Deus, mas se você retirar todas as barreiras e os empecilhos, e o principal deles é o pecado, eu falo para vocês que a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus vai subir para outro nível, vai subir para outro patamar. Busca a Deus, consagra a sua vida, vai jejuar, vai orar. Tem gente que passa mais tempo nas redes sociais, em computador, jogando, do que buscando a Deus em oração, na leitura da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês:
No momento em que nós propusemos em nosso coração em buscar ao Senhor em espírito e em verdade, meus irmãos, a nossa vida começa a mudar. Não é mudar para se aparecer para os outros, não. Pensa nisso, não. É entre você e Deus. Tem várias formas de oração, mas eu acho que a oração mais eficaz é aquela que Jesus disse assim: fecha a porta do quarto e vai orar. Você pode orar no monte, você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, tem todo tipo de oração. Tem oração congregacional, tem vários tipos de oração. Mas Jesus falou assim: quando vocês forem orar, fecha a porta do seu quarto e vai orar ao teu Pai que está em oculto. Ei, vamos buscar a Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, e dias difíceis requerem medidas drásticas, na mesma proporção. Tem muita gente que tem um leão na frente para ele poder enfrentar e derrotar, e ele está com a força que ele não consegue derrotar nem um gatinho. Isso vai de você, isso vai de mim, de buscar ao Senhor, de buscar a Deus. Depois nós vamos falar sobre essa força. Versículo 3. Ele está falando sobre a presença de Deus. Aí o verso 3, melhor dizendo: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Essa pessoa que compôs esse salmo era um observador também. Ele via que ali no pátio do templo, nas dependências do templo, as aves vinham e ali encontravam abrigo. E ali construíam os seus ninhos. Ele está fazendo uma comparação. Ele está mostrando até o pardal e a andorinha encontram um lugar seguro e um abrigo diante da tua presença, e de forma alguma são expulsos, são rechaçados, não, eles ficam ali e se sentem seguros. Quanto mais nós, se buscarmos ao Senhor, e chegarmos diante da tua presença com alegria de coração e com sinceridade, muito mais nós encontraremos abrigo em um lugar seguro na presença do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Aqui ele está apontando para o ministério dos sacerdotes, dos levitas, que serviam continuadamente ao Senhor, mas também haviam aquelas pessoas que acampavam ao redor do templo e ficavam ali, ainda que não podiam entrar, mas ficavam à porta, buscando a Deus, pela alegria de estar ali próximo ao local de culto. Ah, irmãos, um sentimento tão diferente do que nós muitas vezes encontramos por aí. Essa é uma poesia linda, linda, que serve para nós avaliarmos o tipo de adoração e o tipo de sentimento que parte de dentro de nós para podermos buscar a Deus. Será que nós temos feito como a andorinha e como o pardal, da presença de Deus ser para nós um lugar de abrigo, um lugar de morada, e ali poder montar um ninho, ou seja, ali constituir a família? Não existe lugar mais seguro para que você constitua a sua família do que na presença de Deus. Quantas pessoas estão afastadas da presença do Senhor e as suas famílias estão sendo devastadas, estão sendo destruídas. Mas na presença do Senhor, quando estamos com o coração íntegro, sincero diante de Deus, nós encontramos morada segura.
Se Deus se importa com uma andorinha e com um pardal, você acha que Ele não vai se importar com a minha e com a sua vida? Se uma andorinha e um pardal não são expulsos da presença de Deus, quem dirá nós, se nos reunimos de coração para poder buscar a sua presença? Glórias a Deus. Como são felizes os que habitam a sua casa. Tem gente que se reúne, não estou falando de templo, estou falando de reunião. Alvenaria não é igreja. Igreja somos nós, é a reunião dos santos. Como são felizes. Tem pessoas que saem das reuniões aborrecidas, tristes. Tem algo de errado. Que culto é esse? Que sentimento é esse? Volto a dizer, eu não estou julgando, eu estou trazendo uma autoanálise para a tua vida. Volto a dizer, não vou salvar ninguém. Eu vou cuidar da minha salvação e ensinar o caminho. Você segue se você quiser. Cada um é livre, né? Para fazer o que achar melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que habitam na presença de Deus são felizes. E aqui nós não estamos falando de bênçãos financeiras, não estamos falando de riquezas materiais, não. Nós estamos falando da alegria sincera, a mais pura que pode existir, que é a alegria de estar na presença de Deus. É a alegria de poder servir ao Senhor e de adorá-lo. Como são felizes? Sim. É uma felicidade que nada pode se comparar. Aqueles que habitam, como são felizes aqueles que habitam a tua casa. Louvam-te sem cessar. O nosso culto, ele não é mais em um local específico, embora a igreja se reúna algumas vezes na semana. Mas o nosso culto é 24 horas por dia. O nosso culto é o dia inteiro. É quando você acorda. Quando você acorda, você ora. Quando você está trabalhando, você ora. Você não precisa de dobrar o joelho para orar. Ora aqui na mente. Ó. Eu estou dirigindo e o tempo todo eu estou orando. Senhor, me livra dos gadarenos, tira do meu caminho o homem sanguinário, tira do meu caminho o homem violento. Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha família, cuida da igreja. Senhor, expulsa aquele demônio que está perturbando aquela pessoa lá em tal lugar. E assim vai, irmãos. É o dia inteiro, daqui a pouco eu começo a louvar. Tem que ser assim. Faça isso. Busque a Deus. Mente vazia é oficina para o diabo, dizem por aí, né? Você fica com a mente vazia. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Tudo que é santo, tudo que louvores, né? Palavra, adoração, tudo que é puro, com isso ocupai a vossa mente. Nós temos que nos ocupar a nossa mente com isso. Os que habitam a presença do Senhor, louvam Ele sem cessar. O apóstolo Paulo vai dizer, rogo-vos, Romanos 12, hein? Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É de corpo inteiro, é todos os dias, é onde você estiver, aonde você frequenta. As pessoas sabem que você é um servo de Deus, sabem que você é um cristão, porque o que mais tem por aí é agente secreto. Agente secreto, né? A pessoa trabalha com a pessoa 1 ano, 2 anos, não sabe que a pessoa é crente. Estou falando de aparência, não, estou falando porque a pessoa é realmente um agente secreto. Quando ele está no meio dos ímpios, ele fala gíria, ele fala palavrão, ele dá gargalhada das piadas.
Como é que a pessoa vai achar que o camarada é cristão ou não, se ele está na mesma linha do pessoal que é ímpio? Cristão é cristão. Uma vez eu me senti constrangido, porque uma pessoa virou, tinha 2 crentes, eu e mais um. A pessoa virou e falou assim: ó, ele é crente, você não é. Eu fiquei com vergonha pela pessoa. Ah, mas você não é. Ele, eu sinto que ele é crente. Misericórdia, Jesus. Você, Deus deve estar usando isso para tratar com essa pessoa, né? Tomara que isso seja um despertamento para essa pessoa colocar a vida no altar. Numa outra ocasião, manifestou um demônio, levaram lá na casa do meu pai para orar e expulsar. Aí chegou lá, fomos orar, tinha um grupo de irmãos lá, e quando vai orar, está ali manifestado e tudo, ele baixou a cabeça. Eu não lembro se foi meu pai, se foi outro irmão, alguém falou assim: levanta a cabeça e olha. Ele disse: eu não posso olhar no rosto de ninguém, só no dele, só no dela. E olhou para uma pessoa. Aí orou, o demônio saiu e aquela pessoa depois passou a buscar a Deus com mais sinceridade de coração. Eu não sei, irmãos. Existem formas que as coisas acontecem, que às vezes é para dar um chacoalho na pessoa que está servindo a Deus de qualquer maneira. Deus não aceita a gente servir a Ele de qualquer maneira. É servir de verdade. E aqui eu estou falando de caráter. Vocês vão ver Jesus o tempo todo pregando e tratando o caráter das pessoas. O caráter das pessoas. Aí pegaram uma mulher no ato de adultério lá, e tem que apedrejar, não tem que apedrejar, o que tu dizes? E ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Jesus sabia da vida dos hipócritas. Hipócritas. E ele vira para aquela mulher, ele fala o que para ela? Dá um sermão? Vai dizer para ela: vai e não peques mais. Ei, tratamento de caráter. Tratamento de caráter. Hoje, a maioria dos cristãos estão precisando de ter tratamento no seu caráter. Tratamento no seu caráter. Não adianta estar aqui e fazer um teatro e lá fora está com a vida toda torta. Conheci pessoas que eram profeta, profetizava para todo mundo e tinha a língua que podia pisar em cima e tropeçar. O que adianta? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: mais vale uma vida santa e íntegra na presença de Deus, sem estar apresentando nenhum tipo de dom visível ou que chame a atenção de alguém, do que alguém que tenha o dom da fé, dom de profecia, dom de não sei o quê, mas não tem uma vida íntegra diante do Senhor. Pessoas, pastores, aplicando golpe nas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: quem compra e não paga está com um problema seríssimo no seu caráter. Aí a pessoa está preocupada se a pessoa está com uma bermuda ou se está de calça comprida, quando que na verdade o problema dele é no caráter. É no caráter. Dando cano em todo mundo aí, ó, na praça, dando golpe, falando mal da vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem fala mal da vida alheia também está com problema de caráter. Alguns de vocês aqui já puderam testemunhar isso. Eu odeio fofoca e disse-me disse. Está insatisfeito com alguma coisa? Chega em mim e fala. Eu estou errado, pastor Evandro? Estou errado, presbítero Edson? Está insatisfeito? Chega e fala. Eu não estou falando para você ser grosso. Não. Chega, senta, conversa. Mas nós temos que ter o coração limpo
transparente e sincero. Não podemos viver de falsidade, porque se nós tivermos aspectos de falsidade nas nossas vidas, não poderemos prestar adoração ao Senhor. Meu Deus, Deus não recebe esse tipo de adoração, em que uma pessoa leva uma vida dúbia, cheio de mais, cheio de poréns. Chegar aqui no ajuntamento da igreja e se passar por santão é moleza. É moleza. Quem vai dizer para vocês se eu sou um homem de Deus ou não são as minhas filhas e a minha mulher, que convive comigo dentro de 4 paredes. É que vão poder falar e testemunhar se eu sou homem de Deus ou não. A mesma coisa é vocês. Quem vai poder testemunhar se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, é quem convive com você 24 horas. É que sabe o que você anda falando dentro de casa. É que sabe o que você anda fazendo. Sabe o que você anda assistindo na televisão, no computador, na internet. O tipo de conversinha que tem. Esses tempos atrás aí teve um santarrão. Não é aqui da igreja não. É do convívio. Que julgava todo mundo. Por tudo. Por tudo. Aí a mulher dele pegou, descobriu no telefone dele, conversas dele nas redes sociais. Irmãos, que coisa terrível. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Que coisa terrível. Obreiro na casa do Senhor, paletó e gravata, até se alguém sorrisse perto dele, ele repreendia. Mas lá no celular, altas conversas, conversas torpes, conversas de palavrão, conversas baixas, conversas de prostíbulo, de coisas baixas mesmo. Está aí, o casamento acabou. Irmãos, Deus não recebe esse tipo de adoração. Não recebe, não adianta. Não recebe. Nós temos que ter um coração sincero ao Senhor, e o local de adoração é onde nós estivermos. Seja aqui no ajuntamento dos santos, seja em casa, trabalho, escola, nos nossos círculos de amizade, onde você estiver é o seu local de adoração. Aonde você estiver, ainda que você não abra a boca para pregar, o seu testemunho prega. Como são felizes, verso 5, os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. É óbvio que ele está apontando para a peregrinação que os santos faziam no Antigo Testamento. Essa é a primeira aplicação. Os santos peregrinavam, vinham de muito longe para poder ir até o templo, prestar o seu culto e a sua adoração. Mas veja a ênfase que o autor desse poema ele vai dar. Como são felizes os peregrinos de coração. Porque havia muitos que tinham o desejo de ir, mas não conseguiam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No coração, ele já estava lá. Peregrinos de coração. Deixa eu aplicar isso para nós. Nós estamos também vivendo uma peregrinação. Sim, estamos numa caminhada. Estamos caminhando em direção a Jerusalém celestial. Estamos caminhando em direção às moradas eternas. Estamos caminhando para a presença de Deus na glória. E o nosso coração precisa de estar voltado para isso. Existem alguns círculos por aí em que as pessoas não anelam mais pela volta de Cristo. Tem algumas pessoas que a vida está tão boa, está tão tranquila, que a vontade dele é que Jesus demore o máximo possível, porque ele está desfrutando da vida boa aqui na terra. Não, irmãos, não se iludam com a vida nesse mundo, não. O nosso coração tem que estar voltado para isso, somos peregrinos. E o nosso coração tem que anelar por estar para sempre na presença de Deus. Seja ela tanto na reunião que nós fazemos, física, quando na reunião eterna, quando nós vamos nos reunir com Deus
para todo sempre estaremos com Ele. Os peregrinos, ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Vale de Baca significa Vale das Lágrimas. Quantos na caminhada e na peregrinação estão caminhando e derramando lágrimas? Mas não param, continuam peregrinando. Ao ponto desse vale, ou seja, desse local, desse caminho por onde os peregrinos passam, são chamados de Vale das Lágrimas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No outono, vem a chuva. E a chuva de outono não é uma tempestade brutal, é uma chuva suave, é uma chuva leve. Ela vem para poder regar, ela vem para poder refrescar, ela vem para poder sarar e matar a sede, sarar a escassez e a sequidão da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos caminhando por um vale de lágrimas, mas há uma nuvem, há uma chuva calma e tranquila que Deus derrama sobre as nossas vidas. E vai dizer que esse vale se enche de cisternas. Em algumas traduções vão dizer assim, e o vale se enche de bênçãos. Glórias a Deus. Cisterna são depósitos de água, a água é bênção. Deixa eu te dizer uma coisa, a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida como essa chuva. Vem para regar, vem para poder trazer vida, vem para saciar a nossa sede, e é uma bênção sem medida, dá até para armazenar. São bênçãos sobre nossas vidas, glórias a Deus. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Nós estamos prosseguindo, quando ele diz de força em força, isso quer dizer que as nossas forças precisam de ser renovadas. Sim, não tem nenhum herói, não tem ninguém invencível, é de força em força. Hoje nós somos renovados, Deus nos renova para a nossa luta do dia a dia. Chega no meio da semana, a gente volta aqui, se reúne de novo. Vamos renovar as nossas forças. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes isso acontece com todo mundo? Nós chegamos na reunião dos santos, no culto, e às vezes nós chegamos para baixo. Isso acontece. Recapitulando, muitas vezes nós chegamos e as nossas forças se esvaíram. A bateria arriou, descarregado acontece com todo mundo. Acontece mais com o pastor do que vocês imaginam. Acontece com todo mundo, a energia está drenada. Quantos problemas nós temos nas nossas vidas? É ou não é? Aí nós chegamos aqui, aí vem uma palavra de oração, daqui a pouco vem um louvor que fala conosco, daqui a pouco um irmão vem e dá uma palavra, na simplicidade ele nem sabe, às vezes, que está sendo usado por Deus especificamente para falar com você, e Deus usa, irmãos, nos louvores, glórias a Deus, e Deus vai ali então, nos renovando as nossas forças. Sim, nós estamos na caminhada, nesse vale, e é de força em força, ou seja, as nossas forças vão sendo renovadas. Deus vai mandando essa chuva de graça sobre as nossas vidas e vai nos renovando. Aleluia! Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente de como tu entrou. Deus está renovando as nossas forças hoje. E essas forças vão sendo renovadas até que se apresente em Sião.
Os peregrinos iam assim, chorando e sendo consolados, chorando, sendo consolados, sendo renovados na caminhada até que chegassem em Sião. Assim estamos nós, derramando lágrimas, chorando e Deus renovando as nossas forças até que nós cheguemos na Jerusalém celestial. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Verso 8, eu já estou encaminhando para encerrar. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Nós vemos que o peregrino, o adorador, ele é uma pessoa que ora. Quanta gente não gosta de orar, não sabem o poder que existe na oração. Se soubessem, estariam orando, como diz a palavra de Deus, orai sem cessar. Há quem tenha algumas teorias por aí, né, que dizem que as 2 primeiras horas de oração, o diabo ainda consegue lutar contra a pessoa. Depois que passa das 2 horas, aí o inimigo não consegue lançar mais seta nenhuma, o véu se abre. Isso não é doutrina, são experiências de pessoas que vivem uma vida de oração. Eu conheci muitas pessoas assim, muitas. Vida de oração, dentro da minha própria família. Uma vez eu cheguei no meu avô, ele já idoso, um homem de oração, ele estava triste, eu vi no semblante dele que ele estava abatido. Eu falei assim: vô, o que aconteceu? Está passando mal? Está doente? Ele: não, é porque eu não estou mais conseguindo orar. Como assim, vô, não está conseguindo orar? Eu falei: eu dobro meu joelho para poder orar e essa noite mesmo eu dormi. De manhã sua avó me acordou, eu estava de joelho dobrado, orei. Eu não consigo orar mais do que 1h30 da madrugada. Porque ele orava até o dia amanhecer, entendeu? E ele triste, e eu fiquei pensando: meu Deus, meu Deus, tem gente que não ora 10 minutos, e já acha que sabe cantar, que louva, que prega, sabe de nada, sabe de nada. Cresci vendo essas coisas, irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês: ouve a minha oração, ó Deus de Jacó. Glórias a Deus. O crente ora. O cristão, aquele que adora a Deus, aquele que dedica o seu coração a buscar a Deus, isso não tem nada a ver com o sistema religioso, não tem nada a ver com denominações. Eu estou falando de vida com Deus, é particular. Ele ora, ele busca o Senhor. E Deus ouve, irmãos. E Deus ouve. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. O termo ungido aqui normalmente é aplicado, pode ser aplicado a rei, pode ser aplicado a um profeta, pode ser aplicado a um sacerdote. A verdade é que ele é o nosso escudo. Quando nós buscamos ao Senhor, temos uma vida de oração. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando nós temos uma vida de oração, Deus é o nosso escudo. Fala para mim: o troço está feio lá dentro, está tendo tiroteio, e não sei o quê. Eu entrei no carro, eu vou lá ver o irmão Alberto. E entrei. Se alguém me der um tiro e me matar aqui, eu amém. Vou para a glória. Fui lá, encostei, não vi nada. Encostei o carro, fui lá, dei um abraço nele, conversei com ele, orei com ele e vim embora. Já passei por coisas piores. Mais de 10 homens já cercaram meu carro, tudo com fuzil, com escopeta, com não sei o quê.
Não aconteceu nada. A hora que chegar a minha hora de morrer, a hora é essa mesmo. A gente não tem que ficar temendo. Temos que orar e entender que o Senhor é o nosso escudo. A gente não vai abusar. Não vamos tentar a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é o nosso escudo. Ele é que nos guarda. Então, até quando acontece alguma coisa contra as nossas vidas que nós entendemos que não são coisas boas, é porque Deus está permitindo, para provar o nosso caráter, para provar a nossa fé. Vocês já repararam que se não tiver prova, a gente não ora? Por isso que você está na luta. Se não tiver prova, não ora. Eu estou falando mentira? Aí você vai ver gente aí. Ah, Jesus. Está vivendo na luta, está na prova. O próprio pastor de vocês. O bicho está pegando. Por quê? Tem que orar mais. Está orando pouco. Tem que orar mais. E Deus vai apertar mais. Para forjar mais o caráter. Eu sempre falo isso para vocês. Uma coisa que todo mundo aqui tem de sobra: espaço para melhorar. Ok? Espaço para melhorar. E Deus dá os conselhos dele, né? Orem sem cessar. Aí o crente não ora. Você precisa de orar, o crente não ora. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Vai buscar o Senhor. Vai interceder pelos santos. Vai interceder pela sua família. E o crente não ora, não ora, não ora. Ah, não vai orar, não? Vou fazer você orar. Aí começa a vir a luta, vem a prova, e o nosso caráter vai sendo forjado. É isso aí. Né? Uns mais, outros menos, mas é Deus cuidando de nós. Verso 10. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Olha isso aqui, irmãos. Ele vai dizer: eu prefiro passar um dia na presença de Deus do que viver 1000 anos em qualquer lugar. Qualquer lugar é qualquer lugar. Pensa em uma mansão, cheio de dinheiro, de frente para a praia, e uma vida de 1000 anos. Ele não troca isso por um dia na presença de Deus. Ele não quer estar em outro lugar, a não ser na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus. Havia pessoas que acampavam. Havia pessoas que ainda não era o horário do culto, não era o momento do culto, e eles ficavam ali esperando. Acampavam. Prefiro ficar aqui esperando do que habitar na tenda dos ímpios, do que estar nas rodas dos escarnecedores, do que estar no meio de pessoas impuras, me contaminando. Ah, então o crente não pode ter relacionamento com os ímpios? Pode, desde que o seu relacionamento seja para você, para que você possa mudar a vida dessas pessoas. Através da sua vida, essas pessoas possam ser impactadas e alcançadas. Não o contrário. Não o contrário. O crente pode entrar no meio dos ímpios? Pode, entra lá e prega. Entra lá e prega a palavra do Senhor. Eu já contei aqui para vocês, lá na companhia, o pessoal estava lá batendo ensaio de samba, arrumaram umas latas lá, porque eles saíam para carnaval, começaram a bater samba, cantando, estava tudo parado, tinha dado problema no alto forno, estava todo mundo na sala de máquina, que tinha ar-condicionado, era muito grande. Aí eu entrei lá, tá aquela batucada, os caras batendo e cantando marchinha de carnaval, não sei o quê, e estão cantando, daqui a pouco eu veio para eles assim: vamos ver se vocês são bons mesmo, puxa essa aqui. Vai lá, puxa aí. Eu comecei. Ó, quão cego andei e perdido. E eles começaram a bater. Aconteceu diante desse Deus que tá no céu. E eu falando para eles: vocês são bons mesmo, bate aí. E começaram a bater.
Se tem um crente fariseu ali perto, ele ia falar assim, olha lá o irmão. Aí parou. Naquela época eu sabia cantar essas músicas tudo de cor, né? Hoje eu não sei tudo de cor mais não. Cantava tudo de cor. Aí parou, eles mesmo falaram, puxa outro, irmão. Eu, beleza, vamos lá. Longe do Senhor andava. Aí dava aquela acelerada e os caras batiam, beleza. Daqui a pouco, canta outro, 171. Era um pecador, andava sem Jesus. Beleza, bateram. Aí a sirene tocou. Vai voltar o serviço. Aí sai todo mundo correndo para os seus postos, porque o serviço ia voltar. Aí quando eu estava saindo da sala, um camarada estava atrás da porta, chorando, sem o capacete, segurando o capacete no peito, me chamou, irmão, ora por mim. Eu sou desviado e eu agora senti que Deus falou comigo, eu preciso de voltar para os caminhos do Senhor. Eu não esqueço disso. O cara voltou mesmo. Voltou, ficou firme. Glórias a Deus. Se entrar no meio dos ímpios, é para fazer a diferença, não para ser como eles. É para fazer a diferença. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Glórias a Deus. Reni, você louva para encerrar? Vem aqui preparar com o Mauro um cântico para nós podermos encerrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Quando nós oramos, e a nossa oração e a nossa busca, irmãos, ela é respondida por Deus quando nós oramos de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós buscamos a Deus de acordo com a sua vontade. Não adianta uma pessoa orar e orar contra a vontade de Deus. Há pessoas que estão dessa forma. Deus quer ele na posição A, ele quer estar na posição B. Vai passar a vida inteira orando, estará remando contra a correnteza, nadando de braçada contra a correnteza. Deus responde às orações quando nós oramos segundo a vontade do Senhor. Isso é doutrina bíblica. A própria oração do Pai Nosso ensina isso. Seja feita a minha vontade. Não é isso que está escrito lá? É isso? Seja feita a minha vontade, Senhor. É o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração que Deus nunca deixará de responder. Quando nós oramos segundo a sua vontade, Senhor, seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto no céu. Glórias a Deus. Como é feliz aquele que em ti confia. Está pronto aí? Glórias a Deus. Que nós possamos, pode vir aqui, que nós possamos ter a mesma certeza desse salmista, ser um verdadeiro adorador na presença do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade,